A alegria nossa aqui da Rede Século XXI é saber que você, meu irmão, minha irmã, está ligadinho conosco. Mesmo você numa cama aí nessa manhã, você que está doente ou não, na cozinha. Conheço tanta gente que tem telefone na cozinha para ir fazendo os trabalhos de casa acompanhando. Um grande abraço em nome de toda a Rede Século XXI. Nós estamos aqui com a doutora Roseli Cristina, estamos aqui também com a Adriana. Mas agora eu vou pegar um gancho da Adriana. A Adriana falou assim, a doutora Roseli falou do aborto e tal, eu falei do espaço. Daí a Adriana veio, não, eu tive um acidente, pereré. O que isso tem a ver? Você falou assim, o que isso tem a ver, né, Adriana? Adriana, então, papai e a mamãe estavam viajando com vocês três e você perdeu o seu irmão e a sua irmã. Sim. E você ficou na UTI. Eu fiquei na UTI. Desenganada praticamente. Desenganada praticamente. Os médicos foram bem claros com meus pais. Vocês estão indo para São Paulo, São Bernardo do Campo, enterrar os 2 filhos, que o acidente aconteceu em Assis, interior de São Paulo. A gente estava indo passar o Natal no Paraná, em casa de parentes. E aí, no meio do caminho, aconteceu esse acidente. Indo. E aí, a nossa vida mudou, né, Henrique? Você ficou, pela graça de Deus, deixou sequelas? Deixou, Henrique, deixou sequelas e eu falo sempre Para quem ia ficar na cadeira de rodas, você não tem sequela nenhuma, né? Não tenho sequela, principalmente na alma, né? Eu acho que Deus, ele é perfeito em tudo. Então, Amém. como diz São Paulo, é na fraqueza que eu me sinto forte. Amém. Então, quando vem a dificuldade, aí que a gente vê que a gente é capaz, né? Tem um padre que é meu diretor espiritual, o Padre Denis, foi aqui da casa durante muitos anos, hoje se encontra em Portugal e ainda a gente se comunica. Ele sempre diz para mim, filhinha, ter crises de fé é comum, mas perder a fé nunca. Nunca. Isso aí. Né? E aí, nesse acidente, os médicos deram a notícia para minha mãe, né, que se eu sobrevivesse, eu iria ficar numa cadeira de rodas. E não foi isso que Deus tinha planejado para a minha vida. Eu estava na UTI quando um padre e uma freira entrou para me dar, naquela época era chamado extrema-unção. Hoje a igreja chama de unção dos enfermos, um nome menos tétrico. Isso, para não assustar tanto assim, né? E essa extrema unção lá naquela época foi, vem filha, volta para a vida. Amém. Então daí eu comecei a reagir. Eu tive traumatismo craniano e tudo mais, né? Teve explosão dentro da minha barriga do baço, do rim esquerdo. Então os médicos não sabiam qual seria a minha situação depois disso. Eu estava com 12 anos, era caçula na época, como eu disse. Meus irmãos Solange, 19, e meu irmão, 17, o Sérgio. E no fim, eu fiquei muitos dias internada em Assis, depois fui transferida para São Bernardo do Campo, em São Paulo, sem saber que meus irmãos haviam morrido. Então, eu penso, a força que a minha mãe teve em dizer para mim, todas as vezes que eu perguntava, mãe, cadê o Sé e a Sô? Ela dizia que eles estavam em casa me esperando, porque ela não podia dizer a verdade para mim. Eu estava com 47 pontos na barriga, tinha passado esse choque todo, então, a conselhos do médico mesmo, não podia me dar essa notícia, né? E assim foi, Henrique. Deus tem um plano na vida de cada um de nós e muitas vezes a gente não entende, mas lá na frente a gente vai entender. Né? Esse acidente trouxe para mim sequelas no meu organismo que eu vim a descobrir há cerca de 2 anos atrás, porque eu me casei, tem 13 anos e totalmente a favor da vida, tento engravidar desde quando me casei. Né? Quando eu casei, eu trabalhava aqui na casa, a irmã Luísa, Padre Eduardo participou do meu casamento, e eu casei querendo ter filhos. E aí, sempre nessa angústia, querendo ser mãe, não conformada com as situações de tantas mulheres que têm a dádiva de gerar e aborta. Isso é uma coisa incontestável, não entra na minha cabeça. Tantas mulheres que choram essa dor que eu choro, de não poder gerar, de não poder amamentar, e ver que tem tantas mulheres, como a doutora disse, que trata o ser humano, é o único que tem coragem de abortar, né, de matar o filho que ainda está... É uma coisa que só pela misericórdia de Deus mesmo, né? Tanto é que traz essas sequelas, né, na alma e muitas vezes no corpo da pessoa, né? E voltando no acidente, depois dessa perca terrível que meus pais tiveram, meus irmãos foram enterrados dia de Natal, Henrique, doutora Roseli. No dia de Natal, à 1h da tarde do ano de 1987, meus pais estavam enterrando meus 2 irmãos, caixão lacrado, apenas com uma fotinha 3x4 para saber em qual caixão estava qual corpo. Os seus pais não tiveram, então,
graves ferimentos? Não, eles estavam no acidente também, mas eles não tiveram graves ferimentos, não tiveram. O pior foi meu irmão, minha irmã que veio a falecer, meu tio e o motorista também, porque naquela época também, Henrique, colocava todo mundo num caminhão Mercedes-Benz, colocava uma lona em cima e viajava, ia embora. Então, nós estávamos em 14 pessoas e morreu 4 no nosso acidente. E depois disso, a minha mãe, né, para uma mãe que enterra 2 filhos, não tem outra situação a não ser enlouquecer, né, doutora? Uma dor tremenda, irreparável, né? E depois disso, a minha mãe passou a tomar calmante, ficou totalmente dependente do calmante faixa preta. O meu pai, ele teve a maneira dele distrair, a perda dos filhos. Ele ia jogar um futebol, saía com os amigos, com parentes, cada um teve uma forma. Mas a minha mãe, ela ficou bem debilitada com a perda das crianças, né, dos filhos. E depois de 3 anos, uma prima minha que trabalhava numa casa em Ubatuba, litoral, disse para minha mãe que tinha uma senhora, uma jovem senhora, que já tinha uma filha e estava grávida do 2º filho e estava tentando abortar a criança, porque não tinha condição de criar a criança. Aí entra a questão do Provida, né? Como assim? Abortar? Minha mãe imediatamente, não, pelo amor de Deus, fala para ela não fazer isso, dá essa criança para mim. E aí foi assim que foi feito. Ela tomou, na época, algumas medicações para expulsar mesmo, expelir a criança. Essas drogas que ela injetou fez com que meu irmão nascesse com a pele toda praticamente queimada. Ele fez tratamentos médicos durante muitos anos. Até a adolescência dele, com 10, 11 anos, ele ainda tomava remédios homeopáticos para a pele dele. E você disse uma palavra-chave, meu irmão. Por quê? Sua mãe adotou ele? Minha mãe adotou. A mulher não abortou o menino, ele nasceu com tantas sequelas dos medicamentos que ela tentou abortar e a sua mãe adotou. Minha mãe adotou. Na porta do hospital, ela entregou o meu irmão, que se chama Gabriel. Assim como o anjo Gabriel foi anunciar à Virgem Maria que ela seria mãe do Salvador, o Gabriel vem anunciar para minha mãe que teria ainda chances dela continuar a viver, dela seguir a vida, mesmo ela tendo perdido os 2 filhos dela. Né? Então, o Gabriel chegou para tomar o lugar do calmante que ela tomava na época, doutora. Então, a minha mãe, ela viveu a vida toda, né, como até hoje vive, em função do Gabriel, do meu irmão. Né? Ele não foi abortado, Henrique. Então, aí a gente vê 2 sobreviventes, 2 né? sobreviventes, é isso que eu estou pensando. O seu irmão, não é mesmo? Que sobreviveu a uma tentativa real de aborto. E a sua mãe, que estava morta, né? Emocionalmente, exatamente, em luto constante. E nessa história toda, então, os dois puderam sobreviver pela força do amor, pela força do vínculo. Exatamente. Né? Adriana, hoje o Gabriel está com quantos anos? Hoje o Gabriel tem 24 anos. Quais são as sequelas que ele ficou hoje? O Gabriel é um ser assim tão iluminado, Henrique, que eu estava até comentando com a doutora, né? Tem muitos jovens na idade dele que frequentam uma comunidade, uma paróquia, mas dentro de casa muitas vezes não respeita o pai, não respeita a mãe, não tem coragem nem de arrumar uma cama que dorme, né? A mãe tem que fazer tudo. O Gabriel é um jovem que ele não participa de igreja. E nós estamos mostrando aí a foto do Gabriel. Aquela senhora, sua mamãe? É a minha mãe ali, a minha mãe Benedita, meu pai José Carlos, o meu irmão que tem quase 2 metros de altura, o Gabriel. Né? Eu até me emociono bastante, porque o Gabriel realmente é um anjo na nossa vida, Henrique. Foi Deus quem enviou, claramente. Outra coisa, você estava morando aonde? Nessa época do acidente, você diz? Você estava onde? Que cidade? Em São Bernardo do Campo, São Paulo. E a mulher que ia abortar estava lá no litoral Ubatuba? Litoral Ubatuba. Então, olha como que Deus faz as coisas, né? E tudo na vida tem um propósito, Henrique. A minha mãe, aos 62 anos, de uma hora para outra, ela foi diagnosticada mal de Alzheimer. De uma hora para outra. Foi uma doença assim, que chegou muito de repente, com muitos problemas para a família. A doutora deve saber alguns casos assim. O que ocasiona na família ver uma pessoa que hoje ela não sabe mais nada, não sabe quem ela é, não sabe quem nós somos, né? Uma pessoa dependente totalmente dos cuidados dos outros. Então, aí que a gente vê, se a gente não tivesse já tido a certeza de que Deus faz tudo corretamente, hoje o Gabriel é esse anjo
que cuida da minha mãe dentro da casa. É ele que cuida, então? A minha mãe é cuidada hoje, em especial pelo meu pai, que ele é aposentado e fica com ela o tempo todo, né, praticamente. E o Gabriel, o anjo ali. E o meu irmão, embora trabalhe, já fez faculdade e tudo, mas ele tem o tempo, ele prefere deixar muitas vezes de sair com amigos, ir no cinema, ir no shopping, passear, ao invés de perder o momento que ele tem de ficar com a minha mãe. Sem ser a mãe verdadeira. Exato. Né? Mas aquela que salvou a vida dele. Sim, salvou a vida dele e hoje é ele que salva a vida dela. Maravilha. Né? Porque ela está com 69 anos, a nossa velhinha, a nossa flor mais linda no nosso jardim. E assim, é algo incrível. Assim, eu admiro muito meu irmão, eu digo a ele, ontem mesmo eu disse, Gabriel, vou falar de você lá na TV, posso? Pode, Dri. Vai mostrar tua foto, posso? Pode, Dri, porque ele é esse anjo na nossa vida. Graças a Deus. O Gabriel é um anjo na nossa vida e eu defendo sim a vida, defendo né, tantas mulheres que já passou pelo aborto, né? Eu tenho amigas que sofreram aborto espontâneo e eu sei o trauma que é uma pessoa que passa por esse momento, né? Então, sim, a vida sempre, Henrique. E o que o Gabriel é na nossa vida é isso. Ele poderia ter sido jogado, né, na lata do lixo, né, pela pessoa que recebeu a dádiva de gerar, de ser mãe. Ela não entendia isso no momento, não cabe a mim julgar, né? Nós não sabemos a situação da vida dela, hoje como ela se encontra, né? Embora nós temos um contato hoje com ela, houve um momento do perdão entre eu e ela, que é muito importante dizer isso, houve um momento do perdão entre nós. Né? Hoje ela tem um certo contato com o Gabriel via Facebook, mas tem, né? Mas para ele, a minha mãe é a mãe dele, é a Benedita. O meu pai, Pacheco, José Carlos, é o pai dele. E o Gabriel é um anjo na nossa vida. Doutora Roseli. Maravilha, né? Doutora Roseli, aliás, antes disso, Adriana, explica aquela foto lá, quem é? A foto da esquerda. A foto da esquerda é a minha irmã Solange, que veio a falecer no acidente. Eu no meio, fingindo que eu sei jogar baralho. Você que era pequenininha, né? Ali eu tinha 9 anos, Henrique. 9 anos. A minha irmã devia ter uns 15. E meu irmão uns 11, 12 anos. Porque ele morreu, ele tinha 17, minha irmã 19. E eu estava com 9 anos. Depois de 4 anos aconteceria o acidente. E na foto da direita é a minha mãe e o meu pai com o Gabriel, o bebezinho, ó. Ele fazendo carinho no rosto da minha mãe e hoje continua assim, ele fazendo esse carinho no rosto da minha mãe. Que maravilha, que maravilha. Doutora Roseli, que história. Você veja o projeto de Deus que eu vejo, até me emocionei aqui. Sim, sem dúvida. Não importa se conhecia ou não se conhecia, lugares longe geograficamente, de repente se comunica justamente com essa família que teve estado de morte. Sim. Né? Para salvar a mãe da Adriana, como é o nome dela? Benedita. Dona Benedita. Uma mulher que quer jogar a vida fora. Então, é um resgate duplo, né? Não tem jeito de explicar uma situação dessa da mão de Deus, né, doutora? É o amor de Deus, né? É o amor de Deus se manifestando. Né? Para essa criança que não teve um espaço, que não teve um lugar, não é? Que, como a Adriana diz, não cabe julgar o motivo da mãe, mas ela ia ser jogada no lixo. Para hoje estar praticamente sendo companheiro da mãe, que ele considera hoje, que está com Alzheimer e não sabe nada. Então, para isso, qual é a mensagem que nós damos para as mulheres em casa, antes de jogar no lixo? Pois é, né? Toda criança é uma dádiva, é um dom de Deus. Né? Cada ser humano que vem é um presente de Deus. Então, ninguém tem o direito de desprezar um presente de Deus, né? Vindo do céu. Porque nós sabemos que cada um é uma riqueza diante, né? Uma criação diante, né, de Deus, que Deus criou uma criatura e que, portanto, é uma vida que vem dele. Maravilha. Doutora Roseli Adriana, vamos olhar para aquela tela porque eu quero chamar uma pessoa que se arrependeu profundamente de ter feito o aborto. Vamos lá. O vazio dos brinquedos lembra o vazio do coração dessa mulher. Há 34 anos, ela realizou um aborto e as lembranças desse ato deixaram marcas profundas. Acho que eu tinha 24 anos e eu fiquei sozinho. Aí foi aonde bateu a revolta. 1 mês e pouco, 2 meses eu tava, mais ou menos isso. Não foi mais do que isso. Até hoje eu sinto, é muito dolorido.
Porque agora, se meu filhinho estivesse vivo, ele estaria fazendo companhia para mim. Tenho certeza disso. Aconselhada pela dona da pensão onde morava, tomou sozinha a decisão de abortar. Na fraqueza, na sua fraqueza humana, desprotegida, sem ter ninguém para te estender a mão para o bem, só para o mal, eu optei por isso. Ela me deu um comprimido para mim tomar, que eu não sei nem o que é, não me pergunte o nome, que eu não sei. E depois ela disse, quando começar a contração, você me avisa, né? Aí começou uma cólica danada. Ela falou, você presta bem atenção quando você for no banheiro, porque se vai sair alguma coisa estranha, você me avisa, entendeu? No meu caso foi pouco tempo, assim, porque estava muito recente. Aí eu avisei ela, eu fui no banheiro, eu senti que caiu um negocinho assim, uma pelotinha, bem pequenininha. Era uma coisica de nada, mas era uma vida, né? Isso que magoa, que dói, né? Eu chorei muito, eu fiquei desesperada. Aí ela falou assim que não era pra mim chorar não, ainda agradecer a ela, porque ela tirou um peso das minhas costas. A única coisa que se eu pudesse voltar a fita, a única coisa que eu queria era meu filho, que eu não deixei ele ver o mundo, só isso. Me arrependo disso aí. Eu fico pensando, imaginando o rostinho dele, como ele seria, tudo. E esse é o que cada mãe deve fazer, é deixar seu filho nascer e criar. Porque Deus dá o jeito. Deus é poderoso, Deus pode tudo. O que você achou aí na sua casa? Aqui nós ficamos emocionados porque nós sentimos, não a dramaturgia do que foi feito, a reportagem, mas do drama do coração de uma mulher depois de tantos anos, se ele tivesse aqui, ele cuidava de mim. Né, Adriana? É. Não, ela falou, né, se pudesse voltar a fita. Não dá para voltar a fita. A vida é uma passagem que não se dá para voltar no passado, né? Uma vez feito, efetuado, não se dá para reparar. Ela disse que a dona da pensão falou para ela que ia tirar um peso dela, mas não disse que ia colocar outro muito pior. Né? Muito pior do que é carregar um remorso, um arrependimento para o resto da vida. E isso é muitas vezes irreparável. Como ela mesma expressou, gostaria que hoje ele poderia fazer companhia para mim. Mas é uma insensatez muito grande. Verdade. E nós não podemos também julgar, porque é só Deus que julga. Claro. Mas ela emocionalmente estava desprotegida. Emocionalmente, e isso é a grande maioria. Né? E nós vemos que muitas vezes o fruto de um aborto vem de um pecado, e um pecado gera outro. É o pecado da fornicação. Se não fizessem sexo antes do casamento, né, quantas crianças seriam poupadas? Não é mesmo? Para isso fica essa lição, para nós que estamos aqui, principalmente para você que é rapaz ou é moça. Você viu dois casos, da Adriana e o caso dessa. A dor dela é muito grande. A outra a gente ainda ri, embora emocionado. Você tem opção ainda. Você tem opção. Para que mais tarde você não venha ficar com essa idade dessa mulher que mostramos e falando a mesma coisa. Como seria bom se estivesse aqui? É você que pensa. E Deus diz mais. A morte e a vida estão na sua frente. O que você escolher, Ele permite. Eu vou ao intervalo, volto já.